Olá, eu sou o Gia Mello e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre internacionalização. A história por trás de gravar esse curso, e começar a preparar, ela vem lá do ano 2018, mais ou menos, quando eu comecei a me interessar um pouco mais por esse processo de internacionalização. Naquela época eu me tornei sócio de uma startup de inteligência artificial e a gente começou esse movimento de ir para fora, junto à Apex, Startout, e eu percebi que o modelo de internacionalização deles era muito tradicional. E aí, com o passar do tempo, eu decidi entrar no mestrado, então eu passei 2 anos estudando internacionalização. Então, com a conclusão do curso, eu pensei, vamos compartilhar isso para mais pessoas e vamos colocar o conhecimento aí na rua. Então, falando um pouco mais de mim, quem é o Jean? A minha formação é toda técnica. Até o ano passado, retrasado, quando eu comecei a parte do mestrado em si. Então eu sou técnico em projetos mecânicos, tecnólogo em automação e mecatrônica, sou engenheiro de produção e mestre em administração e agora doutorando em relações internacionais. Então vocês vão perceber que esse curso ele transita muito pelas áreas, tanto da tecnologia como da administração e das relações internacionais. Porque para entender o mundo globalizado que a gente vive hoje, não é somente uma área, A gente tem que integrar vários aspectos que realmente vão compor um conhecimento sobre como funciona o mercado. Então, sobre os módulos que a gente vai aprender, eu separei em 4 módulos, na forma de estrutura do curso. Então, no módulo 1 é um módulo que a gente vai falar só sobre internacionalização. Aí no módulo 2 a gente já vai falar sobre os modelos de internacionalização. Sim, existem modelos que são estudados desde a década de 70, então não é algo muito novo. Aí no módulo 3 a gente vai falar um pouco sobre o frame da exportação, que é o resultado daquilo que eu entreguei no meu mestrado. E o módulo 4 é um módulo bônus, é o que você precisa saber para realmente ir começar a operar, e começar a ir para fora. Então vamos lá, no módulo 1 a gente vai falar um pouco sobre o processo de internacionalização, a gente vai falar também sobre os modos de entrada, os riscos de internacionalização, porque quando a gente toma a decisão enquanto empreendedor de ir para fora, a gente tem que pensar justamente nisso, Colocar o investimento, o tempo, as pessoas e os riscos, claro, E aí depois a gente evolui então para a parte de Trading Service, que é a exportação de serviço, que é o que motivou muito eu começar o meu doutorado nessa área. E a gente vai abordar um pouquinho mais. Aí depois a busca por regulação em serviços, eu vou trazer uma perspectiva americana sobre como que está essa parte. Aí já no módulo 2 de internacionalização a gente vai falar sobre as correntes teóricas, as correntes teóricas, isso, a econômica, a comportamental. A gente vai falar um pouco sobre Born Global, Born Digital, International New Ventures, por exemplo. E aí depois a gente vai falar um pouco sobre o modelo de Uppsala, abordagem de estágios. A gente vai falar o modelo de Uppsala em abordagens e redes. Aí depois o Uppsala, que é a escola nórdica, que é onde surgiu realmente o tema internacionalização. Por isso que eu trago muito nesse curso que a gente vai aprender aí passo a passo de como que é visto e construída essa análise na ótica deles. E por último, no módulo 2, a gente vai ver a escolha do país, principalmente a universalidade cultural dos Estados Unidos. E por que a gente escolhe muito os Estados Unidos como primeiro país para internacionalizar. Já no módulo 3, a gente já fala sobre o resultado da minha dissertação, que é o frame da exportação. Então a gente vai falar primeiro sobre aspectos do frame, aí depois eu vou apresentar o frame em si, quais são as categorias, como que ele é composto. Aí depois a gente já vai entrar agora nos aspectos dele, que é o comprometimento, o tempo, o investimento, o risco e assim por diante. Aí ao final desse módulo a gente vai pensar sobre como monta um plano de ação, então como coloco o como, tendo em vista que o frame da exportação ele indica o que, o passo a passo. E no final do módulo 3, a gente agenda uma mentoria e tudo, para eu realmente conseguir acompanhar vocês e saber quais são as dúvidas e como que isso surgiu e qual foi o resultado, Já no módulo 4, a gente vai falar da tributação de Simples Nacional. Se você é Simples Nacional, se é startup ou outra empresa de serviços, que é realmente, que está com esse regime tributário, tem muita coisa que dá para fazer. Dá para exportar muito bem
pagando só 6 ou 7%, que é a sua carga tributária atual. Aí a gente vai falar também sobre uns cases de estudo, a gente vai falar sobre o LinkedIn, sim, a importância, e depois vamos falar um pouco sobre automação do bot, né, como que automatiza essas iniciativas dentro do LinkedIn. E por último, o Web Scraper, né, como que a gente vai fazer o scrapping de vagas, de pessoas e indicativo e tudo. E por último, a gente vai falar sobre como fazer o scrapping online, né, de qualquer tipo de informação que está na internet, sejam de contatos de empresa e tudo, os famosos hacks, né, do que pode ser feito para acessar os contatos das empresas e das pessoas. Então espero que fiquem comigo até o final e vão evoluir muito nesse curso.